Olá pessoal, eu sou a Ariane Torres e neste vídeo vou ensinar o passo a passo de como fazer este amigurumi. Para fazer esta peça, eu recomendo a linha Ami, que é o fio para amigurumi da Têxtil Piratininga. Eu utilizei na cor rosa claro. Ele é um fio 100% algodão mercerizado, o novelo tem 130 gramas, 250 metros e a tex do fio é 516. Para amigurumis, eu recomendo a agulha de crochê de 2,5 milímetros. Confeccionado com o fio Ami, ele ficou com uma altura de aproximadamente 22 centímetros. Nós vamos trabalhar as partes do nosso ursinho separadamente. Então, aqui eu já tenho uma perna, um braço e uma orelha, e vou reproduzir o par aqui com vocês. Depois, nós temos a cabeça, que eu já adiantei aqui uma parte. E nós vamos unir todas essas partes com a confecção do corpinho. Então, vamos começando aqui pelos braços, a agulha 2,5, o fio Ami na cor rosa claro, e eu vou usar um fiozinho para marcar as carreiras. Você pode usar também um marcador de plástico, como você preferir. Então, eu começo com o anel mágico. E faço na primeira carreira 6 pontos baixos. Fecho o anel mágico e já vou colocar aqui a minha marcação de carreiras. E na segunda carreira, eu vou fazer 6 aumentos. O aumento, como vocês sabem, são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Eu ainda não fecho completamente o meu anel mágico, para facilitar a entrada aqui no primeiro ponto, para não ficar muito apertado. Então, eu vou fazer toda a volta aqui. 2 pontos baixos no mesmo ponto. Totalizando 12 pontos baixos ao longo da carreira. Agora sim, eu fecho bem aqui o meu anel mágico. E dou um nozinho nesse fio inicial para não abrir. Corto o excesso e continuo com o meu trabalho. Na terceira carreira, nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. Então, eu venho aqui, faço um ponto no primeiro ponto, um no segundo, terceiro, quarto e quinto ponto. Somente no sexto ponto é que eu vou fazer um aumento, 2 pontos no mesmo. Repito mais uma vez. Cinco pontos baixos, um aumento e finalizo a minha carreira com 14 pontos. Na quarta carreira, eu sigo esse mesmo raciocínio, porém com 6 pontos. No sétimo ponto, eu faço o aumento. E aí, eu finalizo com 14 pontos baixos. Quinta carreira, eu faço a volta completa com os 16 pontos que eu já tenho na minha peça. Então, é uma volta sem nenhum aumento. Agora, eu vou fazer 2 carreiras com diminuições, seguindo o mesmo raciocínio. Então, serão 6 pontos e uma diminuição, 6 pontos e uma diminuição. Volto a ficar com 14 pontos. E aí, na sétima, eu faço 5 pontos e uma diminuição, 5 pontos e uma diminuição, e volto a ficar com 12 pontos. Vou fazer aqui a primeira com vocês, então, são 6 pontos baixos.
E aí, o ponto 7 e o ponto 8, eu pego pela alça da frente dos 2 pontos e trabalho um ponto baixo. Então, vou repetir aqui essas 2 carreiras e já voltamos com a sequência. Terminada aqui a 7ª carreira, com 12 pontos, agora eu vou seguir por 6 carreiras sem aumentos e sem diminuições, mantendo esses 12 pontos da carreira 8 até a carreira 13. O que eu faço? Eu marco aqui com esse fiozinho inicial, que essa é a minha primeira carreira sem aumentos, para facilitar a minha contagem. Então, a partir dessa aqui, eu já sei que serão 6 carreiras sem aumentar nenhum ponto. Terminei aqui as 6 carreiras com 12 pontos, e agora eu vou fazer na 14ª carreira, 4 pontos e uma diminuição para ficar com 10 pontos. Vamos repetir 2 vezes. 1, 2, 3, 4 pontos. O quinto e o sexto eu faço diminuição, pegando a alça da frente, transformando em um único ponto. E, novamente, 4 pontos e uma diminuição. Na sequência, eu vou fazer mais 4 carreiras com esses 10 pontos. Será da carreira 15 até a 18. Então, eu vou adiantar essa parte e já volto com a continuação. Terminada aqui da carreira 15 até a 18 com 10 pontos, agora eu vou preencher com o enchimento acrílico a parte aqui da mãozinha, mais ou menos até a metade do braço. Eu não preencho o bracinho inteiro, porque eu vou fechar ele desta forma aqui, para ajustar ele ao corpinho. Então, a gente coloca somente metade do bracinho, o enchimento. Ele fica desta forma, e agora eu fecho essa abertura com 4 pontos baixos, juntando aqui um lado ao outro. Então, eu tiro aqui minha marcação para não me atrapalhar, dobro aqui a abertura desta forma, e aí eu entro aqui pegando ponto de um lado e do outro, e faço um ponto baixo normal. 1, 2, 3 e 4. Eu corto meu fio, deixando um pedacinho para o arremate. Não precisa ser muito, porque nós não vamos costurar esse bracinho, ele será fixado ao corpo com os próprios pontos baixos do corpo. Então, eu só deslizo aqui, e aí, com a agulha de tapeceiro, eu coloco esse fio aqui na agulha de tapeceiro e escondo ele aqui nos pontos da última carreira. Jogo ele aqui por dentro e aí já corto o excesso. Retiro o fio de marcação. E aí, já tenho pronto o meu primeiro bracinho. Vamos fazer 2 exatamente iguais e reservar. Já comecei a perna, aqui eu fiz 6 pontos baixos na primeira carreira e 6 aumentos na segunda, exatamente igual ao braço. A partir da terceira carreira vai ser diferente. Nós vamos fazer uma sequência aqui de 6 repetições com um ponto e um aumento no ponto seguinte. Vamos ficar com 18 pontos. Por toda a volta, eu vou repetir um ponto baixo, e no ponto seguinte, eu faço 2 pontos no mesmo ponto. Essa é a terceira carreira. Na quarta, vamos seguir esse mesmo raciocínio, porém, com 2 pontos baixos. Então, serão 2 pontos baixos. No terceiro ponto, eu vou fazer o aumento. E aí, vamos ficar com 24 pontos. Eu vou adiantar aqui essa sequência e já volto com a continuação.
Terminei a quarta carreira, estou com 24 pontos, e agora a gente começa a modelagem do peito do pé do nosso ursinho. Então, vocês vão perceber que os aumentos serão distribuídos de forma um pouquinho diferente a partir desta carreira. Eu vou fazer 11 pontos baixos e depois 2 aumentos seguidos, finalizando a carreira com mais 11 pontos baixos. Então, eu começo aqui com 11 pontos. Terminei aqui as carreiras 6 e 7, com 26 pontos. Agora, na oitava carreira, eu vou fazer novamente diminuições, mas o espaçamento será um pouquinho diferente. Eu começo fazendo 10 pontos baixos. Terminados os 10 pontos, eu faço a diminuição. E aí, eu vou colocar 2 pontos baixos antes de fazer a próxima diminuição. Esses 2 pontos serão um em cada ponto, e aí faço novamente mais uma diminuição. E aí, eu vou finalizar a carreira com mais 10 pontos baixos, e vou ficar com um total de 24 pontos na oitava carreira. Depois da oitava carreira, nós vamos fazer a nona, a 10ª e a 11ª, seguindo esse mesmo raciocínio, só que será 9 pontos, uma diminuição, 2 pontos, uma diminuição e 9 pontos na nona. Depois, 8 pontos, na 11ª, 7 pontos, e aí a 12ª será diferente, e aí eu volto aqui para mostrar para vocês. Então, é só seguir nesse mesmo raciocínio. Lembrando que no site da Têxtil Piratininga você encontra o PDF com a receita em texto para você baixar e acompanhar esse passo a passo com mais facilidade. Terminei a 11ª carreira com 7 pontos, uma diminuição, 2 pontos, uma diminuição e 7 pontos. Estou com 18 no total. A 12ª carreira é a carreira que a gente precisa de mais atenção, porque ela tem uma distribuição de pontos também um pouquinho mais diferente do que o que a gente está acostumado nos amigurumis. Nós vamos começar com 2 pontos baixos. E agora, vamos fazer uma sequência de 4 repetições. Um ponto, uma diminuição, um ponto, uma diminuição, por 4 vezes. Então, não conto esses 2 pontos iniciais, aí eu faço novamente. Um ponto, uma diminuição. Então, na verdade, aqui ficam 3 pontos em sequência. Mais um ponto e uma diminuição, essa é a segunda vez. Tenho mais 2. Vou virando a minha peça aqui para acessar melhor os pontos. Já vai ficando mais fechadinha, né? Um ponto e uma diminuição, agora é a terceira vez. E agora, a última repetição. Um ponto e uma diminuição. Terminada essa sequência de 4 repetições, eu vou finalizar a minha carreira com mais 4 pontos baixos. No total dessa 12ª carreira, eu fico com 14 pontos. Terminada essa carreira, eu vou seguir por mais 12 carreiras, mantendo os 14 pontos, igual a gente fez no braço. E aí, eu tenho a carreira 25, que eu vou fazer 11 pontos para chegar aqui numa parte onde eu consiga fechar a perninha. Então, esses 11 pontos não é uma carreira completa. E aí, eu vou fechar a abertura, colocando aqui o enchimento até a metade. Fecho com 6 pontos baixos. E aí, vou repetir, né, fazendo 2 perninhas iguais e também vou reservar. Terminei aqui as 12 carreiras com 14 pontos. Preenchi o pezinho e mais ou menos até a metade da perna. E agora, nós vamos para a última carreira, que é a carreira 25. Nós vamos fazer somente 11 pontos baixos
para chegar na metade, mais ou menos, dessa carreira e fazer o fechamento. Então, é só trabalhar aqui 11 pontos. E aí, eu não termino os últimos pontos da carreira, porque eu vou dobrar, e observe que fica aqui certinho na metade da frente. Vou dobrar e fechar com 6 pontos baixos, como nós fizemos no bracinho. Então, eu atravesso aqui de um lado para o outro. E fecho a peça com 6 pontos baixos. Corto o fio, também não preciso deixar fio para costura, somente para o arremate. E vou fazer como a gente fez no bracinho, escondendo o fio aqui por dentro da perninha e vou reservar as duas perninhas. Agora, nós vamos fazer a orelhinha e vamos começar da mesma forma, 6 pontos baixos no anel mágico, na segunda carreira, 6 aumentos e fiquei aqui com 12 pontos. Na terceira carreira, eu vou fazer um ponto e um aumento por 6 vezes. E na próxima carreira, vou fazer 2 pontos e um aumento, totalizando 24 pontos na carreira. Então, aqui na quarta carreira, eu estou com 24 pontos. E agora, eu vou fazer 3 carreiras seguidas, a 5, a 6 e a 7, sem aumentar nenhum ponto, mantendo apenas esses 24 pontos. E aí, ele vai dar essa curvatura aqui da nossa orelha. Para finalizar, na oitava carreira, eu faço 6 pontos e uma diminuição por 3 vezes, só para fechar um pouquinho essa abertura. E aí, eu arremato deixando um fio suficiente para a costura. A orelhinha não vai em enchimento, ela é costurada desta forma. Depois da última diminuição, eu costumo fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto da carreira, e aí eu corto o fio, e aí só deslizo aqui pelo último ponto. Então, vamos fazer 2 orelhinhas como essa, e reservar também. Aqui, eu já dei início ao corpo, e nós vamos trabalhar na sequência característica do amigurumi, começando com 6 pontos baixos, 6 aumentos, 1 ponto, 1 aumento, 2 pontos e 1 aumento, 3, 4, 5 pontos e 1 aumento. E aí, eu vou fazer uma volta completa com 42 pontos antes de iniciar a carreira onde eu prendo as perninhas. Já na parte da cabeça, nós vamos seguir o mesmo raciocínio com uma carreira a mais de aumentos. Então, na oitava, eu faço 6 pontos e 1 aumento e fico com 48 pontos. Chegando em 48 pontos, eu tenho aqui já adiantado essa parte, eu trabalho 10 carreiras, mantendo os 48 pontos, e eu coloquei aqui os olhinhos, são olhinhos com trava de 8 milímetros, você pode usar até o de 9, no máximo de 10 para esse tamanho, para essa espessura de fio. E aí, eu coloquei entre as carreiras 14 e 15, contando aqui do início, eu conto aqui na carreira 14 e 15, com 8 pontos de distância entre os olhos. E aí, eu começo as diminuições da cabeça. As diminuições eu vou fazer na mesma sequência dos aumentos, começando com 6 pontos e uma diminuição, 5, 4, 3, 2 pontos e uma diminuição na carreira 23, e eu fico com 18 pontos. A cabeça nós vamos deixar aberta, colocar o enchimento e ela vai ser costurada ao corpo depois do corpo finalizado. Então, aqui, eu vou dar sequência na carreira aqui do corpo, e na nona carreira eu vou posicionar a perninha. Eu começo com 8 pontos baixos, 2, 4, 5, 6, 7 e 8, e aí eu vou posicionar a perninha. Essa parte aqui da subida, né, da transição das carreiras, eu deixo para a parte das costas. Então, observe que o peito do pé, eu vou colocar aqui no sentido contrário a essa subida das carreiras,
E aí, eu vou trabalhar 6 pontos baixos seguintes, pegando aqui os 6 pontos do arremate da perninha junto com o corpo. Vai dar certinho aqui, porque a gente finalizou a perna com 6 pontos baixos. Então, comecei a carreira com 8 pontos, agora mais 6. Pegando aqui a primeira perna. Na frente, eu vou fazer 14 pontos baixos e depois vou posicionar a segunda perninha, observando também o peito do pé para a frente, os dois aqui para o mesmo lado. 6 pontos baixos pegando a segunda perna, e aí finalizo a carreira com mais 8 pontos baixos. Então, eu vou manter 42 com essa distribuição. Na sequência, eu faço a carreira 10 e 11 com 42 pontos. Então, não vou ter aumento nem diminuição nas próximas 2 carreiras. Aqui, depois dos 14 pontos da frente, eu posiciono a segunda perninha e faço aqui da mesma forma. Ponto com ponto, pegando o corpo e as pernas, mais 6 pontos baixos. E ele fica com esse acabamento perfeito aqui, não corre o risco da criança, de repente, desfazer aqui a costura, tirar a perninha do nosso urso, fica bem fixo e com acabamento perfeito. Eu vou seguir aqui as carreiras, você pode acompanhar pelo PDF, tem carreiras de diminuição, carreiras sem diminuição. E aí, eu volto na carreira 24, que nós vamos prender os 2 bracinhos da mesma forma, e eu mostro aqui pra vocês. Cheguei na carreira 21, com 24 pontos, e na carreira 22, nós vamos posicionar os bracinhos na lateral do corpo. Eu começo com 6 pontos baixos no início da carreira. Posiciono o primeiro bracinho e vou prender com 4 pontos baixos, pegando o bracinho e o corpo, como fizemos na perna. Aqui na frente do corpo, eu faço 8 pontos baixos e prendo o segundo bracinho do outro lado. E finalizo a carreira com 2 pontos baixos que faltam aqui para chegar na minha marcação. Então, agora eu estou com 24 pontos, eu preciso chegar em 18 para posicionar a cabecinha, que eu também finalizei com 18 pontos. Então, eu vou fazer a próxima carreira com 2 pontos e uma diminuição, e vou arrematar para costurar as 2 partes.
Com as duas partes prontas, eu já coloquei o enchimento acrílico e aí vamos para a costura da cabeça ao corpo. Com uma agulha de tapeceiro número 18, eu coloco o fio da mesma cor e aí eu vou pegar um pontinho em horizontal aqui no corpo, passo aqui pro lado e na mesma direção eu pego um pontinho na cabeça da mesma forma. E assim eu vou contornando toda a circunferência. Como nós temos 18 pontos nas duas partes, se você pegar certinho, na sequência, sem pular, vai dar a volta aqui. E fica com esse acabamento. Eu começo pela frente para que os olhinhos fiquem bem posicionados. Quando estiver faltando mais ou menos um dedo aqui para o fechamento completo, eu coloco mais um pouquinho de enchimento para preencher essa área do pescoço. E aí, isso vai evitar que o ursinho fique com o pescoço caído, tá? Ele fica bem firme. Então, nesse momento aqui, a gente completa o enchimento e finaliza toda a costura. Cheguei no final da costura, no mesmo ponto inicial, aí eu jogo o fio aqui por dentro e faço o arremate. Eu saio no mesmo buraquinho de ponto, um fio e o outro, e assim o nozinho fica por dentro da peça. Todos os arremates eu faço dessa forma, eu deixo 2 fios no mesmo buraquinho de ponto, faço nozinho simples, e aí ele entra dentro e eu posso cortar o excesso de fio. Aqui eu já comecei o focinho com 6 pontos baixos no anel mágico e na segunda carreira 6 aumentos, fiquei com 12 pontos. Agora, eu vou fazer 3 pontos baixos, os 3 primeiros pontos da carreira, e na sequência, eu vou fazer 3 aumentos seguidos. Agora, eu repito mais uma vez, 3 pontos altos, 3 aumentos seguidos e vou ficar com 18 pontos. Depois, eu faço 2 carreiras, mantendo os 18 pontos, e posso arrematar deixando um fio para costura. Agora, eu vou costurar o focinho com a parte do arremate próximo aqui dos olhos e bem próximo também aqui nas costuras dos olhinhos. Essa parte nós vamos cobrir com o bordado do nariz, então, por isso, eu recomendo esse acabamento pra cima. E a costura é feita da mesma forma. A única diferença é que eu não tenho os pontinhos certos na cabeça. Então, eu vou pegando aqui também na horizontal. E um ponto na parte do focinho. Você pode alfinetar também, fica mais fácil, tomando cuidado de não puxar o enchimento pra fora. Quando estiver finalizando a volta, eu coloco o enchimento aqui no focinho também.
Para bordar o narizinho, eu uso essa linha de meada de bordado e a agulha pode ser uma agulha de costura, que tem a pontinha pra gente conseguir furar melhor aqui entre os pontos. Eu primeiro faço um triângulo e depois vou preenchendo. Esse triângulo pode vir até o anel mágico ou um pontinho acima, que eu acho que fica mais delicado. Então, eu entro aqui, centralizo, né, na frente do focinho, e aí eu já vou pegar, ó, dentro do ponto, por isso que é legal a agulha com ponta, né? Vou delimitar aqui o meu triângulo. E aí, é só ir preenchendo, passando várias e várias vezes. Terminei o bordado do narizinho, coloquei um outro fio aqui pra fazer o acabamento final. Então, eu vou passar algumas vezes, formando aqui o focinho, também com agulha de costura, desde aqui de baixo até a ponta de baixo do nariz. Se você tiver dificuldade, pode usar um alicate para puxar a agulha, tá? Quando fica mais cheinho assim, muitas vezes a gente precisa do alicate para puxar aqui com mais facilidade. Agora, vamos posicionar as orelhinhas, alfinetar e costurar da mesma forma. Como aqui não tem o enchimento, nós vamos costurar dos dois lados, como a gente fez aqui no focinho, porém, bem próximos dessa forma, para dar a estrutura na orelhinha. Então, eu gosto de colocar os alfinetes, eu venho costurando um ponto na cabeça e um ponto horizontal na base da orelha, contornando toda a volta. Então, eu chego aqui no final, venho costurando a parte de trás também. E sempre ajeitando para deixar ela curvada. Então, a cada pontinho, eu ajusto para ela não sair do lugar. Terminada a costura das orelhas, o nosso ursinho já está pronto. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e se você fizer alguma das minhas peças, me marque nas redes sociais com a hashtag Ariane Torres para que eu possa curtir o seu trabalho.